Jesus ele vai voltar para a casa do Pai. A missão dele foi cumprida. O Verbo se encarnou, habitou no meio de nós. Ele nos ensinou o caminho que nós devemos seguir, falou do reino dos céus, falou da eternidade, deu a vida, morreu, no terceiro dia ressuscitou, ficou esses 50 dias aí praticamente falando, dando informações para os apóstolos de como eles deveriam fazer. Foram 3 anos de convivência. Jesus convivendo, os apóstolos participando dos momentos em que Jesus andou sobre as águas, no momento em que Jesus multiplicou os pães, no momento que Jesus transformou a água em vinho. Eles puderam participar também das dores de Jesus quando os fariseus começaram a persegui-lo, até o momento que Jesus foi morto, a alegria de ter visto Jesus ressuscitado. E agora vocês estão vendo aqui, né? A despedida mesmo. Olha, nós convivemos, agora eu vou ter que ir. Vocês agora estão tristes. Olha, Jesus olhando para eles e dizendo: vocês agora estão tristes. Mas sabe que essa tristeza que vocês estão vai se transformar em alegria. E ele reafirma dizendo: isso é uma verdade que eu estou dizendo para você. Ele faz essa comparação, né, do sofrimento que uma mãe tem na hora que ela vai dar à luz, mas de repente ela se alegra quando ela vê a criança nos braços dela. A despedida entre pessoas que se amam não se dá com alegria, sempre se dará com tristeza. E é isso que eles estão vivendo, e é isso que Jesus está dizendo para eles. Agora eu vou voltar para a casa do Pai. Então no domingo isso vai acontecer. Os apóstolos vão estar ali e de repente Jesus vai começar a subir, e uma nuvem o oculta. E a partir de então eles não verão mais Jesus com os olhos da carne. Só poderão ver agora pela fé. E é assim que nós contemplamos a Deus, só pela fé. Mas um dia nós veremos Ele como Ele é. É por isso que nessa vida nós não podemos tirar o nosso coração dessa intenção. Eu quero ver um dia a face do meu Deus. E vejam, vamos voltar para o Evangelho, quando ele fala de uma alegria que jamais será tirada. Olha só. No dia que nós nos encontrarmos, Jesus está dizendo, vocês vão ter uma alegria. E olha que não é nesta vida, é no céu que ele está dizendo. Nós teremos uma alegria que jamais será tirada. Vou tentar explicar para vocês entenderem o que é que Jesus está dizendo de uma alegria que jamais será tirada. Observemos aquele torcedor de um determinado time. Aí ele vai para o estádio de futebol, porque ele quer ver o time dele ganhar. Então ele está lá torcendo, né? Passando até aquelas dores, aquele sofrimento que o time dele não faz aquele gol. Aí quando o time faz aquele gol, ele explode de alegria. Dá até para perceber, né? Parece que a pessoa fica louca, ela fica doida. E ela começa a gritar, mas é um grito de entusiasmo, é um grito de alegria. Ele teve aquele momento, é um pico, é um momento de alegria que ele teve. A mesma coisa, o homem do campo, que foi lá, plantou, colocou a semente lá, veio a chuva,
Aquela planta que ele colocou ali, ela cresceu, chega o tempo da colheita, ele colhe, aí ele vende, ele fica muito feliz com todo o lucro que ele recebeu. Olha, ele fica entusiasmado, ele fica alegre, ele fica feliz. A mesma coisa aquele estudante, né? Estudou, se sacrificou, fez as provas, aí chega o dia lá da formatura, ele recebe o diploma, jogam para cima, todo mundo feliz, todo mundo alegre. E aí você vai multiplicando esses tipos de alegrias que o mundo vai oferecendo. Mas vocês já perceberam que é só por um momento? Interessante, né? Depois que o aluno lá vibra porque passou, joga aquele chapéu lá para cima, todo mundo gritando e fala e aquela coisa toda. Depois vem a tristeza, né? Porque não tem emprego. Se alegrou naquele momento, aí não tem trabalho. Agora vem a tristeza. Momentos. O cara vai para o estádio de futebol, vibra com o time dele porque ganhou, e sai na rua, os caras batem, murro. Hoje não dá nem mais para ir para um estádio de futebol, é melhor ficar assistindo em casa, né? Isso é quem gosta de futebol. Aí chega em casa com a cara toda inchada, porque bateram nele. A alegria daquele que foi casar, né? Aí casou. Oh bem, oh meu amor, depois de um tempo, já começa a ficar com raiva do cara. Tá vendo? Tudo passa. Nesse mundo, toda a alegria que o homem procura vai ser sempre momentânea. É interessante que na hora que a pessoa está feliz, ela está alegre, ela é tomada de uma alegria tão grande que ela diz: ah, isso aqui não vai passar não. Passa. Passa. Não fiquem pensando que esse mundo vai trazer uma felicidade, uma alegria para você que nunca vai acabar. Não existe isso. Eu já quero dizer para você que tudo passa. O sacerdote se ordena, se emociona, aí o bispo lá unge as mãos, ele fica na maior felicidade, acaba a missa, todo mundo vai, abraça e fica naquela empolgação toda. Aí quando começa a ter que suportar esse povo de cabeça dura, que tem fiéis que são de cabeça dura, abaixo-assinado contra esse padre, ele só fica falando coisa que eu não quero ouvir. Aí o sacerdote fica meio que desanimado, tá vendo? É assim. Me mostre nesse mundo uma alegria que você teve, que você pode dizer assim: olha, até hoje, nunca mais essa alegria parou. Não tem. Sempre virá acompanhada de sofrimentos e outras coisas. Só que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos assim: olha, que eles vão ter uma alegria que ninguém poderá tirar. E vai ser uma alegria tão grande que todas as dúvidas que eles teriam, como está dizendo no Evangelho, eles não vão nem mais ficar perguntando. Ele diz: vocês não vão nem mais perguntar nada. Ali, me lembrando agora, né, dos 3 pastorinhos. Quando Lúcia está ali conversando com Francisco, né? Aí ela fala para Francisco: olha, Francisco, já que você vai para o céu antes de mim, faz o seguinte, quando você estiver lá, me recomenda, pede lá a Deus por mim. Aí Francisco diz assim para ela: ó, Lúcia, fala para Jacinta. Sabe por quê? Porque eu vou estar lá numa alegria tão grande que eu não sei se eu vou ficar perdendo tempo em ficar falando as coisas para Deus lá a respeito de você. É essa alegria, meus irmãos.
quando nós chegarmos no céu e nós tivermos a visão beatífica, quando nós contemplarmos a face de Deus, quando nós estivermos lá presentes, junto com Nossa Senhora e com os santos, nós teremos uma alegria que não vai passar. Vou tentar explicar para vocês entenderem. Naquele momento em que o time de futebol daquela pessoa lá, ainda mais quando ela é fanática, ele faz o gol, ele pula e explode de alegria. Ele fica ali, ele entra num êxtase, num entusiasmo. Só que depois passa. O que Jesus está dizendo é, essa alegria que nós teremos quando nós estivermos no céu, essa alegria vai explodir e não vai parar mais. Nada vai tirar aquela alegria. Ela vai continuar por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos, como nós dizemos amém. Lá não tem nem questão de século, não existe mais séculos. Essa alegria vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Aquele pico, aquele momento, ele não vai parar nunca mais. Vai ser sempre, 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 sempre. Por isso que ele está dizendo, ninguém vai tirar, ninguém. Porque lá do céu realmente não tem tristeza nenhuma. Ninguém fica triste. A tristeza não existe no céu. Não existe. A tristeza existe nesse mundo, mas no céu não tem tristeza. É só alegria, alegria, alegria. Aí eu repito, a alegria vai ser tão grande que você vai ficar preocupado em saber o que está acontecendo aqui na terra, vai ficar tirando dúvida, não tem como, porque no momento de alegria a gente esquece tudo, parece que tudo desaparece no momento que nos alegramos. É isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Vai valer a pena, meus irmãos, nós lutarmos contra o pecado, dissipar o pecado da nossa vida. Vai valer a pena evitar ocasiões de pecar. Vai valer a pena dar o perdão, mesmo que nós não queiramos, mas vai valer a pena o seu sacrifício, as suas mortificações, aquelas coisas que você queria fazer nesse mundo, que aqueles que não querem saber de Deus, eles fazem. E dentro de você surte até um pouquinho de inveja, porque você queria fazer, mas por amor a Deus você não faz, mas a carne está pedindo. Vai valer a pena tudo isso, vai valer a pena os sacrifícios, os jejuns, as abstinências, as penitências, vai valer a pena evitar todo o mal nessa terra, vai valer a pena. Ou seja, vai ser um sofrimento para nós, que somos cristãos, que somos católicos, vai valer a pena esse sofrimento que é passageiro, por uma felicidade eterna, por uma alegria eterna. É por isso que os santos, quando eles compreenderam isso, o mundo para eles já não trazia alegria. É por isso que os santos, quando viram o pessoal se alegrando com as coisas, eles não partilhavam
tanto, entre aspas, né, dessa alegria que as pessoas estavam vivendo, porque eles faziam assim, balançavam a cabeça dizendo: isso aqui é pouco. Isso é pouco. Diante de uma alegria que Deus nos dará quando nós estivermos lá, isso aqui é pouco. É por isso que vocês encontram pessoas por aí que elas conseguiram entender isso, elas são da igreja e elas não ficam buscando essas coisas. Aí você fica até dizendo para ela: você é um doido, né? Você nem se alegra conosco. Não é que a pessoa não se alegra, é que essa alegria é pouca diante do que ela quer, diante do que ela espera. Aqui está a esperança dela. A esperança dela está em se alegrar para sempre. Então isso aqui é muito pouco. Ela quer mais. Mas aqueles que não compreenderam, eles se alegram com pouca coisa e ficam buscando, né? Aí pensa que ganhar na cena, ele vai ser feliz. Aí coloca um monte de cachorro em volta da casa, segurança para tudo quanto é lado. Ele era pobre e era feliz e não sabia. Que agora não pode andar mais na rua porque está com medo de ladrão. Tudo passa. É essa alegria que Jesus está dizendo para os apóstolos. E ele está voltando para a casa do Pai, dizendo: olha, caprichem, sejam santos, lutem pela santidade, porque eu quero dar uma alegria para você que esse mundo não oferece. Bem, acredito que vocês entenderam, mas se não entenderam, peça a Deus a graça para entender. E como eu tenho dito, né, eu entendi. E é essa alegria que eu procuro. É por essa alegria que eu estou lutando. É por essa alegria que eu tenho deixado muita coisa e tenho procurado deixar. É por uma alegria muito maior. Eu tenho um pecado que se chama de ambição. Esse é o meu pecado. Que na verdade não é um pecado. É uma virtude, essa ambição pelas coisas eternas. É essa ambição que eu desejo. Mas se vocês quiserem continuar com essa ambição daqui, procurem. Mas eu estou dizendo, você vai ter essa alegria, vai ser só um momentozinho, depois você vai ficar triste de novo. Aí você vai procurar em outra coisa. É assim que o povo vive. Mas essa alegria que não passa, é por essa que eu estou lutando, e por ela eu lutarei. E estou pedindo: o Espírito Santo me ajuda, Jesus me ajude. Nossa Senhora, a senhora sabe que eu sou um cabeça dura, a senhora sabe que eu tenho uma tendência a querer também as alegrias que esse mundo me oferece. Me ajuda, minha Nossa Senhora, não permita que eu me jogue, que eu vá atrás disso. Permita sim, mãe, que eu continue lutando pela verdadeira alegria. Que Deus nos dê a graça e te dê a graça também. Incline a sua cabeça por um momento e pense assim: olha, que alegria você tem procurado? Hoje eu tentei apresentar para você a verdadeira alegria. É essa que você tem que procurar. Não se engane, porque o diabo está te oferecendo uma alegria que é passageira e que não vai te dar felicidade nenhuma. Mas a verdadeira alegria só Deus te dá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.